Aleluia. Quando você escuta o nome Jonas, o que te vem à cabeça? A gente lembra do profeta Fujão? A gente lembra sobre o camarada que foi engolido pelo grande peixe? Tem uma historinha que o pessoal conta, que diz que havia uma senhora, sabe daquelas raiz mesmo, bem pentecostal, daquelas do coque. Como diria o pastor Danilo, né? Da gangue do coque. E ela estava no avião, lendo sua Bíblia, e sentou um jovem senhor, muito bem afeiçoado ao lado dela. E ele não cria em Deus, ele começou a olhar para ela, achou estranho. Disse, a senhora acredita mesmo nisso tudo que está escrito aí? E ela disse, acredito. Ah, e aquela história do homem lá que foi engolido pela baleia. Nem é baleia, né? É o grande peixe, mas ele não conhecia de ser a baleia. Acredito. Ah, mas como assim que um homem vai ser engolido pela baleia? Ela disse, pois é, senhor. Mesmo que se dissesse que é o Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Mas como? Disse o homem. Me explica direito essa história. Como assim? E aí ela virou para ele e disse assim, ó, como eu não sei, eu sei que foi. Agora, quando eu chegar lá no céu, eu pergunto mais detalhes para o Jonas de como é que foi essa história. Aí o homem olhou para ela e disse assim, tá aí, se esse tal de Jonas aí não estiver lá no céu, estiver naquele outro lugar que vocês falam que existe. Daí ela olhou para ele e disse, aí o senhor mesmo pergunta. Brincadeiras à parte, essa história nos ensina muita coisa. Jonas foi chamado para profetizar. Não era a primeira vez que aquilo acontecia com ele. Não era a primeira vez que ele se colocava diante de pessoas comuns, pessoas importantes, pessoas de diversos tipos. Ele é chamado para profetizar num lugar chamado Nínive. Nínive era onde moravam as pessoas mais cruéis da época. Pessoas terríveis. Pessoas que tinham a violência como seu estilo de vida. Pessoas que quando viam um inimigo não se contentavam em matar o inimigo. Eles pegavam uma estaca, gravavam um pedaço do inimigo na estaca e deixavam ele descer por gravidade até que toda a estaca o atravessasse. Dizem alguns que eles chegavam a colocar gatos vivos na barriga de mulheres para que torturassem elas por dentro e assim viessem a trazer a morte. Eram pessoas terríveis, terríveis, terríveis. E o Senhor fala com Jonas e diz a Jonas, eu quero que você vá até a cidade de Nínive e diga para eles que eu vou acabar com todo mundo porque eles são terríveis, pecadores demais. A mensagem era de juízo. E nós vamos ver ali que o Jonas foge. É interessante porque Jonas conhecia bem Deus. Jonas sabia quem Deus era e Jonas tinha um grande medo. Sabe qual era o medo de Jonas? Jonas tinha medo que Deus perdoasse aquele povo. Estranho isso, né? Jonas pensava assim, se eu for lá, eu sei como é que Deus é. Se eu for lá e disser, Deus vai destruir todo mundo, eles vão orar, vão clamar a Deus, Deus vai perdoar e vai salvar eles. Isso é injusto. Jonas ficou bravo porque Deus era muito bom. Jonas era alguém que tinha intimidade. Porque para conhecer a Deus tão profundamente, tem que ser alguém íntimo de Deus. Eu quero convidar você a fazer junto comigo a leitura. Se encontra lá no livro de Jonas, no primeiro capítulo, Jonas 1, versículos 1 até o 17. Vou fazer a leitura na NVI, mas se você tem alguma outra versão, você pode acompanhar ou escutar Jonas capítulo 1. A partir do versículo 1. Era tão estranho quando era só a gravação do culto sem as pessoas aqui que não tinha esse barulhinho da Bíblia. Pensa uma coisa que deixa os pastores aflitos. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1. Você pode escutar. Diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Algumas versões dizem Jonas apressou-se
em fugir da presença do Senhor. Dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçou arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes, descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, qual é o seu povo que você pertence? Ele respondeu: eu sou um hebreu, adorador do Senhor que fez os céus e a terra, o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que é que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu: pegue-me e me joga no mar, e ele vai se acalmar. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado demais violento. Então, eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque és tu, Senhor, que fizestes o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e ele se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Uau! Jonas era um profeta do Senhor, sabia quem era Deus, sabia como Deus reagiria, e por isso ele fugiu da presença do Senhor. Porque ele tinha medo que Deus fizesse o que ele achava que Deus ia fazer. Ele fugiu diante do Senhor. Jonas se deparou numa situação que ele não soube como processar. Ele se deparou diante de uma situação que ele não soube o que fazer. Ele começou a imaginar aquele cenário. Que primeiramente ele ia precisar de coragem para ir até os ninivitas. Você ia ter coragem de ir até um povo tão cruel como eu citei antes. Ainda mais que esse povo era inimigo do teu povo. Você teria coragem? Você teria coragem de ir no inimigo do teu povo, que é tão cruel como eu citei, e chegar para eles e dizer assim: Deus vai destruir vocês. Quem que Deus? O nosso Deus lá de Israel vai destruir vocês. Precisava coragem para ir até diante daqueles homens cruéis e falar o que eles precisavam ouvir. Você teria essa coragem? Talvez Jonas sentiu-se atemorizado com isso. Ou não. Jonas se deparou com uma situação onde Deus perdoaria aquele povo, que provavelmente já tinha matado muitas pessoas do povo de Deus. Talvez já tivesse matado até conhecidos dele, talvez até pessoas que ele admirava, quem sabe até amigos deles, familiares. Perceba que Jonas começou a sofrer por antecipação. Ele não tinha ido para a cidade ainda, mas já estava sofrendo como se tivesse ido. Ele não tinha começado a pregar, mas já estava sofrendo como se estivesse pregando. Jonas não tinha ainda encontrado uma adversidade no caminho, mas sentia como se já estivesse a enfrentando. Deus não tinha perdoado o povo ainda. O povo não tinha arrependido ainda. Na verdade, o povo não tinha nem ouvido a mensagem. Mas Jonas sofria como se o povo já tivesse sido perdoado e Deus estava abençoando eles. Jonas estava preocupado. A sua cabeça se encheu de imaginações sobre um futuro. Ele nem sabia se ia chegar ou não. Jonas começa a entrar em pânico diante daquela situação. Ele começa a entrar em pânico e ele sai correndo. Ele foge, apavorado. Quando ele vê um navio, tudo indica que era um navio de carga. Ele se enfia dentro do navio e vai para o lado ao contrário daquilo que Deus tinha para ele. Ele não queria ouvir falar de Deus, porque ouvir falar da pessoa de Deus lembrava da sua identidade como filho de Deus, como profeta. Mas ele não queria também ouvir falar de Nínive, porque isso lembrava da sua missão de ir lá e profetizar. Ele não queria saber disso.
Tudo que Jonas queria fazer era fugir. Você já passou por um dia desse? Tudo que Jonas queria fazer era correr e enfiar a cabeça num buraco. Alguém aqui já passou por isso? Eu já passei. Ele queria fugir e enfiar a cabeça no buraco. Ele queria desaparecer, ele queria, se pudesse, se enterrar e parar de existir por alguns momentos. Eu já pensei isso. Já teve alguns momentos que eu pensei assim, se tivesse como eu deixar de existir um pouquinho, sei lá, só umas 3 horas, só para dar uma aliviada. Tudo que ele queria era sumir um pouco. Eu já vi quantas mamães falarem isso. Ah, eu queria sumir um pouco dessa casa. Essas risadas denunciam, viu? Ele vai no sentido contrário daquilo que Deus tinha para ele. Ele começa a caminhar na direção oposta. E muitas vezes nós sabemos o que Deus quer para a gente, não é? Você já nunca se pegou fugindo, indo na direção contrária daquilo que Deus tinha? Ele começa a ir na direção contrária. Ele paga para fugir. Ele paga para fugir. Em vez de pagar o preço no bom sentido de servir ao Senhor, ele paga dinheiro para fugir. Ele paga para se afastar de Deus. E assim muitas pessoas às vezes pagam para se afastar de Deus. Ele desce. Desce em todos os sentidos. Não foi só até o porão do navio que Jonas desceu. Jonas diminuiu a sua intimidade com Deus. Jonas diminuiu a sua intimidade com as pessoas. Jonas diminuiu a sua intimidade com os seus líderes e seus liderados. Jonas desce porão abaixo. E nessa jornada que ele faz, ele vai até lá embaixo no porão. E ele se entrega no sono profundo. Afinal de contas, dormir profundamente é quase como deixar de existir por alguns instantes. Naquela expectativa que a gente fica de que quando abrir o olho, se abrir o olho, né? De que quando abrir o olho alguma coisa vai ter mudado, alguma coisa vai ter melhorado. Mas acontece que o problema não estava ao redor de Jonas. A luta estava dentro de Jonas. E não adianta a gente fugir quando o problema está dentro de nós. E ele foge e, aparentemente, deu tudo certo, né? Ele queria ir fugir e tinha um navio lá bem na hora. Ele precisava pagar uma passagem, ele tinha dinheiro para pagar. Provavelmente um navio de carga, eles aceitaram que ele entrasse dentro. Olha, tá dando tudo certo. Ah, tinha até um lugar para ele dormir. Oh, que maravilha. Não. Não é bem assim que as coisas funcionam. Jonas estava fugindo da sua identidade. Jonas estava fugindo do seu Deus. Jonas estava fugindo daquilo que ele sabia que precisava. E tantas vezes que a gente se encontra fugindo, e na verdade só pode ser assim, né? A gente está fugindo de coisas que a gente sabe. Ele estava fugindo daquilo que ele sabia que era o certo. Daquilo que ele sabia que ele tinha que fazer. Encontrar um navio ali que deixasse ele entrar estava mais para uma colaboração do diabo do que para uma bênção de Deus. Ter dinheiro para pagar por aquela situação não era prova de que ele estava fazendo o que era certo, e dormir em paz muito menos. Porque dormir profundamente enquanto o mar estava em tempestade e o barco prestes a afundar estava mais para uma anestesia do que para o livramento de Deus. Você não concorda comigo? Jonas não estava numa boa dormindo no porão. Os problemas dele, na verdade, só estavam se agravando. Ele não queria encarar a dureza da vida. Porque a vida, ela nem sempre é fácil. Jesus não disse: no mundo tereis sombra e uma Coca-Cola. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E a nossa decepção às vezes é tão profunda com essa vida que a gente esquece que a nossa vida não é aqui. A nossa vida é na eternidade. A gente se decepciona tanto com as coisas às vezes que acontecem aqui na Terra, porque a gente pensa que o foco da nossa existência é aqui na Terra. E esquece que aqui é uma passagem, é uma prova, é um tempo. Nós somos peregrinos. Aquele povo de Israel caminhando no deserto se frustrava tanto com a vida no deserto, mas o deserto não era a casa deles. O deserto era uma passagem. Deus tinha destinado eles a morar em Canaã. Você consegue entender isso, querido? Então o tamanho da nossa frustração se deve ao fato que queremos às vezes viver aqui como se fosse um mundo perfeito, quando é um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. E coisas ruins acontecem. Mas Deus nos livra, aleluia.
Você acha que os motivos de Jonas eram bobos? Ah, que bobão, né? Poxa, era só ir lá e fazer o que Deus estava mandando. Parece bobo para você. Mas para Jonas não parecia motivo bobo. Se fosse motivo bobo, ele não fazia esse escarcéu todo. Porque quando a pessoa está numa pior, numa braba, numa situação de tristeza profunda como essa, para quem está ao redor parece bobagem. Para quem está ao redor parece assim, ah, mas é um bobão. Isso aí, tiro de letra. Mas para quem está passando pela situação, a coisa é complicada. Para quem está no meio do navio tempestuoso, o enjoo é real. Para Jonas, aquele problema era realmente gigante. Para Jonas, aquilo era realmente complicado. Para quem está num momento assim, qualquer mosca é um avião bombardeiro. A pessoa fica toda... Com a pandemia, eu vi muitas pessoas afetadas de certo modo fisicamente, não só pela Covid, mas às vezes pelo uso de máscara, às vezes pela própria dificuldade de saúde devido à menor mobilidade, enfim, pelo excesso de alimentação devido à ansiedade. Mas não só isso. Nós vimos também pessoas afetadas financeiramente, tiveram complicações. Mas o que temos visto nos últimos dias é que o maior efeito foi nas emoções, nos pensamentos, nos sentimentos, no coração. As pessoas foram atacadas. Porque o diabo, já tenho dito isso bastante, queridos, ele não respeita nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Ele não respeita a dificuldade de uma pessoa. Ele vai tentar usar aquela dificuldade para fazer ela sofrer mais ainda. O diabo não respeita o fato de que estamos numa pandemia. Você acha que o diabo vai fazer isolamento social na pandemia? Você acha que o diabo vai sair de máscara por aí? Ele vai continuar fazendo as capetagens dele. Ele continua atacando as pessoas. E se uma pessoa tem alguma predisposição, às vezes até física, às vezes até uma dificuldade química, cerebral, enfim, que a leva a ser mais triste, mais introvertida, mais melancólica, às vezes até depressiva, você acha que o diabo vai respeitar isso? É nada. Ele vai querer pisar no calo. Ele vai querer explorar essa fraqueza nesse período. Ele vai querer usar de todas as armas, porque ele veio justamente para roubar, matar e destruir. E ele percebe a situação de Jonas. Ele se prepara, é agora que eu acabo com esse cara. É agora que eu elimino esse profeta. Diz que Nínive tinha 120 mil pessoas. Os estudiosos dizem que no entorno tinha muito mais que isso. Mas ali na cidade mesmo, e o capeta faceiro pensando, é agora que eu faço esse cara morrer de depressão e esses 120 mil ninivitas vão para o inferno. O diabo queria se aproveitar da situação para condenar toda uma geração. Porque a Bíblia diz, vós outroras erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, assim brilhe também a vossa luz. Quando uma luz se apaga, às vezes a possibilidade dela brilhar e muito se vai também. Então, se ele conseguisse neutralizar Jonas, era uma ameaça menos para o inferno, e aquelas 120 mil pessoas estariam perdidas. Ou Deus enviaria outro, não sei. E muitas pessoas nesses dias têm procurado tratamento psicológico, e nós não temos nada contra isso. Inclusive, em alguns casos, até incentivamos. Nós entendemos que existem problemas físicos, problemas psicológicos, problemas espirituais. Mas eu volto a dizer, existe um diabo que não respeita a origem do problema. Então, às vezes, o problema é psicológico, é químico, é físico, e o diabo tenta se aproveitar disso para agravar a situação. Mas, às vezes, é o próprio demônio que causa mesmo. Existem todos esses tipos. Se uma pessoa ficar deprimida, triste, chateada, se isso fosse falta de fé, eu diria para você, não vai no dentista, é falta de fé. Não, nós vamos no dentista também. Mas independentemente disso, independentemente de procurarmos ajuda de profissionais ou não, nós cremos num Deus que move o sobrenatural. Que Ele pode também curar o dente, mas também curar a depressão, também curar a tristeza, também curar todas as demais enfermidades, sejam elas no corpo ou sejam elas na alma. Sabe, eu quero contar um pouquinho, algumas coisas que eu passei nesse sentido, que talvez possam te ajudar a vencer esses desafios desse dia a dia.
Logo quando eu cheguei lá em Cristal, para pastorear aquela igreja, chegou um momento que eu pensei assim, não dá, eu não consigo. Eu não dou conta de cuidar dessa igreja. E eu peguei um ônibus e eu fugi para Santa Catarina. Parecia simples, eu sabia que Deus queria me usar e etc, mas eu peguei o ônibus e eu fugi, fui embora. Aí eu cheguei lá no pastor Samuel e eu disse para ele, pastor, eu quero te ajudar no que for aí, mas eu vou arrumar um emprego, eu não quero ser pastor, eu não dou conta, eu falhei, não sou capaz. Só quero te ajudar, eu estava frustrado, triste. E aí ele me convida para ir para uma reunião de pastor, mas eu não queria ir em reunião de pastor. Essas coisas de Deus, nessas horas, elas nos lembram da nossa identidade, do nosso destino. Daí dá uma vontade de fugir. Mas em todo caso eu fui em consideração a ele lá, meus líderes me direcionaram, não, volta, e eu voltei. Não lembro se foi antes ou depois disso. Chegou um período em que comecei a ficar doente, triste. E eu me olhava no espelho e eu me achava feio, velho, acabado. Daí eu tirei a foto do Marcelo e vi no espelho a minha imagem. Tô brincando, gente. E olha que eu tinha cabelo. E eu me olhava no espelho e eu comecei a sentir, sabe, eu não tinha mais vontade de viver. Eu orava a Deus e eu dizia assim, Deus, eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu acho que eu já cumpri minha missão. Leva embora, leva para o céu de uma vez, não quero mais. Daí comecei a ficar doente, os médicos não sabiam o que fazer comigo, começaram a dar um monte de remédio, eu ia num, dava um remédio, eu ia no outro remédio. Um dia eu contei, eu estava tomando 14 comprimidos no dia. E cada vez ficando mais ruim. Aí, na época, o meu discipulador, me chamou, me disse, vem cá, me levou no médico dele para fazer uns exames e tal. Mas daí ele começou a me discipular mais de perto, começou a me levar mais na rédea curta, começou a me acompanhar mais de perto, me ajudar. E aquilo transformou minha vida. Dou graças a Deus pelo discipulado, porque Deus usou como uma ferramenta para me tirar daquele lugar onde eu estava, me trazer de volta. Eu estava no fundo do navio, estava no porão do navio. Eu queria dormir para sempre. Não pensava em suicídio, porque eu pensava assim, se eu me matar, a chance de eu ir para o inferno é grande, então é melhor eu não fazer isso. Mas eu dizia, Deus, me mata. E Deus usou aquele discipulado para fazer a diferença. Antes disso, alguns anos antes, eu não me lembro se era 2005, mas era mais ou menos por aí. Gostava de olhar aquelas pregações que davam no sábado na televisão, ligava a TV, olhava. Gostava de ver meu pastor pregando, na época, pastor Samuel. E eu entrava em crise, porque eu escutava aquelas pregações na TV e eu dizia, eu não consigo ser que nem esses caras falam aí. Eu começava a entrar em crise e eu olhava para o meu pastor e dizia, esse cara é igual Jesus, meu Deus. E eu não consigo ser que nem ele. E eu comecei a entrar em crise, de um lado, parecia que eu ia rasgar no meio. Eu sentia de um lado o desejo pelo pecado, de outro lado o desejo por Deus e a santidade. Aquilo parecia que ia me rasgar no meio. Aquilo parecia que ia me arrebentar no meio. Porque se eu inclinava para o pecado, eu ficava pensando em meu Deus. E se eu me inclinava para Deus, eu pensava, como ele vai me aceitar assim? E aquilo parecia que estava me destruindo pelo meio. E aí eu fazia uma oração muito maluca. Eu dizia assim, Senhor Jesus, eu te confesso esse pecado, me perdoa, agora me mata. Quer dizer, se o Senhor demorar muito, eu peco de novo, e aí pode ser que o Senhor mata na hora errada e eu já vou para o inferno também, então mata agora que eu confessei tudo, que está garantido. E eu não tinha vontade de continuar vivo. Esse exemplo foi anterior ao primeiro que eu contei. E nessa época também o pastor Samuel começou a me acompanhar mais de perto, me ajudar, me animar, me ajudar a vencer o pecado, me ajudar a vencer as tentações. E graças a Deus eu venci aquela situação, aleluia. Mas, passando mais um pouco para frente, eu estava começando a ficar triste de novo, aí conheci a Tássia, aí, aleluia. Chegou. Mas eu percebi, depois dessas crises, eu percebi que havia uma tendência natural da minha carne para
tristeza para melancolia. Eu não sei se em algum momento eu estive em depressão ou não, porque na época a gente não tinha muito essa coisa de consultar e tal, né? Então não sei, não fui diagnosticado, mas que eu fiquei bem triste, eu fiquei. E eu percebi que havia uma tendência dentro da minha natureza humana, a melancolia, a tristeza. Se você for me descrever, talvez você vai descrever como alguém extrovertido, alguém animado, alguém falante, alguém... Mas eu te confesso que eu decidi ser assim. Não era assim. Era alguém que gostava de ficar quietinho, todo envergonhado, tímido, falava pouco, e sempre uma tendência mais a ser introspectivo e melancólico. Não que isso seja necessariamente ruim, mas no meu caso era ruim, porque quando eu começava a descer para o porão, eu só parava depois que eu rolava a escada abaixo e batia a cabeça lá no fundo. E eu comecei a perceber coisas dentro do meu coração que eu precisava, pelo poder do Espírito Santo, aprender a controlar aquelas coisas dentro da minha vida para não ficar só caindo dentro daquele buraco. Está conseguindo me entender? E eu comecei a perceber que eu precisava selecionar algumas coisas na minha vida. Eu precisava decidir, buscar pelo ânimo. Eu precisava controlar o meu coração. Eu precisava decidir ser alguém cheio de fé. Eu precisava ser alguém otimista, alguém para frente. Porque se de fato você tentar ser bom, mas ser bom sem fé, você desiste. Porque tem muita gente ruim e muita coisa ruim nessa terra. Se você tenta ser só bom, você desiste, porque aí você percebe que você é um daqueles tranqueira também. Você descobre suas próprias mazelas. Então só tem um jeito da coisa dar certo, é você ter fé em Jesus Cristo, Santo, poderoso, e te liberta desse corpo mortal, te leva para o céu, onde nós vamos viver felizes para sempre. Aleluia! E aqui na terra, querido, temos lutas para enfrentar. E se a gente deixar a peteca cair, querido, para levantar é complicado. Eu entendi que eu precisava ligar nos 220 e dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E se eu seguisse o fluxo natural das minhas vontades, como é que você está se sentindo? Eu ia me sentir ruim. E quem é que ia me ajudar a me tirar de lá? Se eu ficasse só preocupado com o futuro, eu era tão preocupado com o futuro que quando eu era criança, eu escrevia num papel e colocava preso no espelho do meu quarto, escrito assim, se lembre de ser você mesmo. Porque eu tinha medo de duas coisas. Uma era de dormir, esquecer quem eu era e acordar sendo outra pessoa. E outra coisa que eu tinha medo é que, e se tudo fosse só o sonho de um gigante, o gigante acordava, eu deixava de existir. Então eu era preocupado demais com o futuro. Bobo, né? Mas como eu disse, para nós é bobo, mas para o Jonas não era. Para vocês dá risada, mas para mim era um dilema, porque quem está nessa situação, para ele aquilo é sério e é difícil. Para uma criança, não ganhar aquele pirulito é um dilema. Um adulto é uma bobagem. Para alguns. Então eu vi que algumas coisas eu tinha que levar na esportiva. Percebi que eu não podia ficar muito sozinho. E aí em Fátima eu arrumei um monte de amigos, e graças a Deus eles me ajudavam. E quando eu via que eu começava a afundar, eu corria para casa de um amigo, eu chamava algum para ir lá em casa, eles dormiam às vezes lá em casa e não deixavam a peteca cair. E depois eu casei, né? Aí tia Tássia, quando ela percebia que eu estava ficando meio assim, ela já me dava uns chacoalhos, né? Vamos, Cid, vamos, não, vamos lá. E eu comecei, queridos, a selecionar o tipo de música, o tipo de filme, as coisas que eu ia fazer para controlar a minha vida, para não deixar cair de novo. Aí eu vi que se eu olhava aqueles filmes chorantes, eu ficava muito para baixo. Eu disse, não, então vamos dar uma aliviada nos filmes chorantes. Sabe o filme chorante? Aquele que a tua esposa gosta de chamar para assistir? E você começa a olhar com ela e ela dorme. Aí você diz, poxa, por que não deixou olhar o meu? E aí eu percebi que eu não podia exagerar naquilo, senão me entregava. Eu percebi que até as músicas, aquelas mais melancólicas, elas tinham que ser mais esporádicas. Não que elas fossem mais em si, mas pela minha situação. Pelo meu momento e pelo meu jeito. Eu não sei qual é o teu jeito, qual é o teu momento. Talvez você não tenha nada disso, mas talvez esteja passando por um momento onde essas coisas estão te afligindo. E você vai ter que selecionar, cara. Se você já está triste, já está desanimado, fica só botando música chorante, filme chorante, você vai chorar?
E se for chorar, que pelo menos seja chorar no teu TSD, onde você vai buscar Deus e vomitar diante dele essas amarguras, essas situações, essas coisas que te incomodam. Porque Jonas não foi orar, ele saiu logo correndo e fugindo e se atirando no porão. Talvez a pessoa que você conhece é a pessoa que eu vim a ser pelo tratamento de Deus, pelas decisões. Ai, ai. Quando essas tristezas começam a dar umas investidas, eu contra-ataco. Ligo lá um louvorzão. Às vezes boto lá até um DJ PV. E vou num lugar sozinho, onde eu tenho certeza que ninguém está olhando e dou umas dançadas lá diante de Deus. Louvo o Senhor. Meu irmão, você não cuida do seu corpo, você tem que cuidar da sua alma também. E louva a Deus, porque a gratidão é uma das coisas que mais nos liberta da prisão da tristeza. Gratidão, porque quando você começa a agradecer e fazer festa ao nome de Jesus Cristo, adorar, celebrar o nome de Jesus Cristo, você começa a ver quanta coisa ele já fez na tua vida, quanta coisa ele já te deu, a começar que ele te livrou do inferno, para onde você ia. E eu também. É ou não é? Aí você está na maior tristeza, mas você começa a dar graças a Deus, começa a dançar para Jesus, começa a fazer festa para Jesus, começa a exaltar o nome dele, agradecer todas as coisas que ele fez na sua vida. Aquela alegria começa a encher teu coração. Daí, às vezes eu faço algum tipo de atividade física, eu vejo o ar livre, enfim. E a Tássia já vê, quando eu começo a filosofar demais para cima dela, ela já começa a me puxar de volta. Às vezes eu fico bem bravo com ela. Às vezes eu fico com raiva dela. Porque tudo que eu queria era ficar naquele meu mundinho, isolado do mundo, no porão daquele navio, dormindo profundamente. E lá vem ela me incomodar. Mas se até Deus teve que chacoalhar o navio de Jonas para fazer ele levantar, até Deus teve que pegar o navio do Jonas e... Levanta, filho! Os pagãos estavam orando e o profeta de Deus não estava. Os pagãos estavam orando e o profeta de Deus não estava. Ei, meu irmão! Tem gente orando ao teu redor já. Gente que estava orando do jeito errado, por Deus errado, mas pelo menos estava tentando fazer alguma coisa. E o profeta de Deus estava dormindo. Levanta aí, profeta. Levanta aí, homem de Deus, mulher de Deus. Levanta. Mas o mais de tudo que funcionou na minha vida foi o TSD. O tempo sozinho com Deus. Meu tempo devocional diante de Deus. Eu percebo às vezes no nosso meio cristão que parece que às vezes a gente meio que desaprendeu a orar. A gente vai orar, e eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Não estou dizendo que é errado. A gente vai orar e fica, oh Deus, aleluia, glória, E a gente precisa disso, isso é importante. Não estou dizendo que isso é errado. Só que você também precisa de uma outra coisa, que sabe como é que é? Senhor Jesus, hoje eu estou triste. Eu quero contar para ti por que eu estou triste. Sabe o Beltrano, que jogou futebol comigo ontem? Pois é, Senhor, ele falou isso de mim e tal coisa. E, minha esposa, Senhor, tu viu o que ela fez? Senhor, me ajuda nessa, tá complicado. E você vai abrindo o coração diante de Deus. Senhor, eu vou dizer para ti, Senhor, não disse para ninguém, eu vou falar só para ti. Deus, poxa, tô chateado com o meu discipulador, Deus. Essa situação assim, tal e tal. Porque para Deus você pode falar qualquer coisa. Amém? Com respeito, claro, porque Ele é Deus. Mas você pode abrir. Quanto tempo faz que você não senta diante de uma cadeira vazia, que cheia está espiritualmente, né? E abre teu coração ali. E olha para Jesus e fala para Ele. E às vezes a gente ora em voz baixa, às vezes a gente ora dentro do carro. Jesus, então, queria dizer que... Onde é que a gente estava? Também é importante. Mas você precisa de um tempo a sós com Deus, onde você vai abrir teu coração. Onde você vai expor as tuas fraquezas, teus dilemas, amém? Você precisa de um tempo a sós com Deus. Parece tão simples o que eu estou falando aqui. Mas você precisa conversar com Jesus. Conversar com Jesus. Conversar com Jesus. Amém? Conversar. Abrir teu coração. Às vezes eu chego diante do meu TSD com uma tristeza grande no coração, ou chateado com alguma situação, alguma coisa. Quando eu termino de contar a história para Jesus, eu já não estou bem. Porque às vezes a única coisa que eu precisava era realmente desabafar com aquele que realmente se importa com todas as situações da minha vida. Ele se importa com você.
Ele te ama, Ele se importa com isso que você está vivendo. Sabe outra coisa que funciona? A palavra. Começa a ler a Bíblia e vejo gente que passou por situações semelhantes e se deu muito mal. Eu digo, opa, isso aí eu não vou fazer. E vejo outras que saíram e se deram bem. Eu digo, opa, esse aqui eu quero imitar. E aprendo com eles. Outra coisa que ajuda, abrir o coração para o discipulador. Falar para ele, não ficar tentando enrolar o discipulador. Ah, mas se eu contar para o meu discipulador que é assim, ele vai achar que eu sou menos santo ou vai me dar menos oportunidade. Querido, abre teu coração para o teu discipulador, deixa ele te ajudar. Deixa ele conhecer o teu coração. Ele está ali para juntos vocês caminharem na direção daquilo que Deus tem para você. Amém? Então, se tudo que você quer fazer é fugir na direção contrária do que Deus tem te pedido, não se sinta maior pecador, não peça para morrer, porque você não é o primeiro que está passando por isso. Tem uma saída para você. Tem uma saída para você, amém? Tem um escape. Não se entregue às inclinações da sua carne. Não se entregue. Talvez não te disseram, né? Mas a vida é boa. Ela só é difícil. É boa, mas é difícil. Eles andando naquele deserto era bom. Deus fazia chover codorna, fazia chover maná, mas era um deserto ainda. Então, era bom, mas era difícil. Como a gente viu, nem sempre o caminho que parece mais suave é o melhor caminho. Umas pessoas fogem diante de situações difíceis, outras não fogem. O Jonas fugiu, Paulo não. Paulo não fugiu. Paulo foi lá, enfrentou a situação e prenderam ele, bateram nele. Depois a história conta, cortaram a cabeça dele, mas ele não fugiu, não deu para trás. Mas Deus amava o Jonas e amava o Paulo, os dois vão estar no céu. Claro que o Paulo desfrutou mais daquilo que Deus tinha para ele. Elias era amado por Deus ou não? Era, mas você sabia que Elias não cumpriu toda a sua missão? Elias voltou, foi para morar no céu, antes de concluir tudo. Seu discípulo terminou de fazer as coisas dele. Ah, então Deus estava chateado e não amava mais o Elias. Não, Deus amava o Elias. Deus amava muito o Elias. Só que Deus sabia que o Elias podia ter desfrutado mais ainda aqui na terra. Podia ter experimentado coisas maiores ainda, mas isso não mudou o fato de que Deus amava Elias. Amém? Moisés não conseguiu cumprir tudo aquilo que Deus tinha para ele. Você acha que Deus não ama Moisés? Mas sim, ele podia ter desfrutado mais, ele podia ter pessoalmente conduzido e entrado em Canaã, mas o discípulo dele, Josué, terminou o serviço. Mas Jesus não, Jesus foi até o fim e cumpriu tudo que era a sua missão. Pastor, por que você está dizendo essas coisas? Porque se você não está dando conta de alguma coisa, não se entregue por isso. Se você não está conseguindo alguma coisa, se você não está conseguindo viver, não faça que nem eu lá atrás, que assisti a pregação no sábado de manhã e queria morrer. Deus te ama. Jesus te ama. E Jesus está te oferecendo uma saída. Eles pegam Jonas, atiram no mar. E quando parece que tudo está acabado, Deus manda um peixe gigante engolir ele. Era só o começo da história. E o peixe gospe ele vivo depois. Era só o começo do milagre, porque quando parecia que tudo tinha acabado, Jonas teve o start e disse, me perdoa, Deus. Eu te louvo, aleluia. E o peixe cuspiu ele e ele seguiu a sua missão. Depois tem um outro desenrolar. Mas quando parecia que tudo estava acabado, estava tudo só começando. Então Deus tem mais para você, querido. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, Deus tem mais para você. Não é o fim. Essa situação que você está passando agora não é o fim, não desista, não desanime. Ei! No seu cérebro e curar você. Pastor, eu tenho um problema na estrutura da minha psique, é diagnosticado. Amém, continue recebendo seu tratamento profissional, não temos nada contra isso. Mas também Deus pode operar um milagre e curar você lá dentro. Se nós cremos que Deus cura pescoço, coração, nós também cremos que Deus cura cérebros, almas, sentimentos, emoções. Pastor, é só uma tristeza pequena, é bobagem. Não, para Deus não é bobagem o que você passa. Para Deus a sua vida é importante. Amém?
Pastor, e se for demônio? Vai, manda o demônio embora. E você fica livre. Deus pode operar. Pastor, mas eu acho que é genético. Amém? Você pode receber a ajuda dos médicos, tudo bem. Mas também é verdade que Deus pode transformar o seu DNA. Alguém acredita? Aleluia. Você quer buscar esse toque sobrenatural de Deus? Quero num primeiro momento pedir para você fechar os teus olhos e colocar de pé. Você em casa também, feche os olhos, coloque de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode ouvir esse chamado do Senhor sobre você? Vem, você que está cansado, sobrecarregado, vem até mim, diz Jesus, eu vou te aliviar. O amor dele restaurou Jonas, o amor dele restaurou Elias, o amor dele restaurou Moisés, o amor dele hoje restaura você. É o teu amigo Jesus que cuida de ti. É o teu papai do céu que cuida de ti. Você não está abandonado. O papai do céu te ama. O papai do céu te entende e cuida de ti. Quando o mundo foi criado, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava ali rodeando a criação. Que mais é então do que ele faz contigo? Quando ele veio sobre Maria, o anjo disse: o Espírito do Senhor te envolverá como a sua sombra. O Espírito Santo rodeia você agora. O Espírito Santo rodeia você agora. Deixa ele te envolver. Esse é o momento onde chorar é possível, porque você vai chorar diante de Deus. E se há um lugar onde derramar lágrimas, às vezes é solução. Esse lugar é aos pés do Cristo. O Espírito Santo está te envolvendo, o Espírito Santo está envolvendo essa igreja, está envolvendo a sua casa, você que está em casa. Sinta o toque do Espírito. Ei, o que você está passando para ele não é bobagem. Ei, Jonas, ele hoje chacoalha o teu navio para que você levante, porque isso não é o fim, é só o começo. Oh! Isso que você está passando não é o fim, é o começo de altas aventuras que ele quer ter contigo. Ele quer salvar aqueles 120 mil. Oh! Espírito Santo, vem com a tua cura. Quando Elias estava em dias difíceis, o Espírito Santo veio como um cício, como um sopro, veio como um vento suave, falou com ele. Ouça, suave vento do Espírito Santo te dizendo: eu me importo contigo, filho querido. Eu me importo contigo, filho amado. Eu me importo. Você que está em casa isolado há tantos dias, ele diz: eu me importo contigo, filho amado. Eu me importo contigo, filho querido. Você que assiste pela primeira vez, ele diz: eu me importo com você. Você que está desviado, afastado, o Senhor diz: eu me importo, volta para a casa do Pai. Você que passou nos últimos dias enfraquecido na fé, ele diz: não desiste. Você que tem tentado vencer o pecado, mas até então não tem conseguido, ele diz: filho, eu te amo. Pai, no nome de Jesus eu abençoo, Pai, essa igreja, que essa palavra produza resultado a 100 por 1 nas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.